Tudo está no amor a Deus, nesse tipo de amor. Amor de todo o coração. E eu pergunto para você e para mim, você ama ao Senhor dessa forma? Você ama o Senhor de todo o seu coração? Outra pergunta, você acha que alguma coisa está ocupando o amor de Deus no seu coração? Outra pessoa, outra coisa? Não está. A gente pensa que está, porque muitas vezes nós falamos, quem está sentado no trono do seu coração não é o Senhor, é outro, é outra coisa, é outra pessoa. E eu vou te dizer algo que você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Há um vazio no coração daqueles que não têm Cristo, por mais que ele ame pessoas e coisas. Sempre haverá um vazio, não é isso que a gente fala? Sempre tem um vazio. Nós buscamos nos prazeres do mundo, pessoas buscam em pessoas esse amor, pessoas tentam encontrar algumas coisas que nem ele sabe o que está procurando às vezes. Só ele sabe, sim, tem certeza que há um vazio que não é preenchido por coisas, não é preenchido por pessoas, não é preenchido por nada nesse mundo, nessa terra. Ele tenta, o homem tenta preencher esse vazio, mas ele sempre está vazio, porque ainda não encontrou o único que pode ocupar este lugar do amor no seu coração. Vocês estão entendendo isso, irmão? Amém. Nada, então, pode ocupar o primeiro lugar no seu coração, que é esse lugar. Sim, nós colocamos outras coisas em primeiro lugar, mas se fizermos isso, se continuarmos fazendo isso, haverá sempre um vazio dentro de nós. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia. Então, como alcançar esse crescimento e continuar crescendo como discípulos de Jesus? Porque muitas vezes, nós irmãos, eu e você, paramos no meio do caminho. Muitas vezes, irmãos, eu e você fraquejamos na fé. Muitas vezes, irmãos, eu e você pecamos e por causa do pecado desanimamos. Paramos de acelerar o nosso carro espiritual na presença de Deus. Tiramos o pé do acelerador e queremos pisar no freio. Eu acho que eu tenho que frear, acho que eu tenho que parar, acho que eu tenho que mesmo estagnar. E por causa desse pecado, por causa desse erro, vem esse desejo de desistência. Entende o que eu digo? Você entende? Eu estou falando de mim, mas eu acho que você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Por causa de deslizes, por causa de pecados no meio do caminho, nós queremos desanimar, nós queremos desistir, na verdade. Desanimamos e queremos desistir porque pensamos, de novo, outra vez, meu Deus, será que não é melhor desistir? Será que você já pensou sobre isso? Eu já pensei sobre isso. Eu sei que você já pensou sobre isso. Mas eu quero dizer para você que Deus te perdoa. Deus te perdoa. Por mais que você caia 1 milhão de vezes, Ele te perdoa. A grande questão é, você se arrependeu do seu pecado? Se arrepende do seu pecado? Pediu misericórdia, pediu a graça de novo de Deus, pediu ali para que Ele venha derramar a sua presença sobre a sua vida, dessa forma de novo, para que você levante deste lugar onde você está caído e continue nesse caminho, na vida cristã, continuando ser o discípulo de Jesus, o discípulo amado de Jesus, porque uma coisa é fato, você é um discípulo amado de Jesus, amém, irmãos? Você pode falar para o seu irmão, você é, fala para o seu irmão, você é discípulo amado de Jesus? Você é, hein, Jesus? Você é, Jesus, um discípulo amado de Jesus. Não deixe que ninguém diga o contrário disso. Não deixe que ninguém minta para você. Não acredite na mentira que você não é mais amado porque você pecou, porque você errou nesse caminho. Você precisa então levantar e continuar daí, de onde parou. Primeiro, os que amam a Deus, Jesus chama de bem-aventurados. Os que amam a Deus nessa base, por isso que eu pedi para você guardar essa base, que é o amor a Deus, amar a Deus com todo o seu coração, sua alma, seu entendimento, suas forças. É nesse amor que eu estou falando.
Aqueles que amam a Deus, Jesus chama bem-aventurados. Primeiro, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até 7, Jesus há muitos ensinamentos ali. Maravilhoso esse sermão, poderoso, extraordinário. Jesus está falando sobre o seu reino, sobre o reino do Pai, e sobre muitas coisas. E ele fala no início do capítulo 5 sobre os bem-aventurados. Só que ele está vendo a multidão, atenção por favor, ele está vendo a multidão. Se você ler, você vai perceber isso, se você vai ver isso. Ele chama os seus discípulos para perto e começa a ensiná-los. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados. Ele está falando com os discípulos e com a multidão assustada, apreensiva com aquilo. Percebe que eles não estão fazendo parte daquele grupo. Como se Jesus estivesse falando para um grupo seleto, um grupo separado, daqueles que realmente são discípulos. Porque naquela multidão, nem todos são discípulos, são seguidores, são pessoas que estão ali aleatoriamente, chegaram por um acaso e vão ver o que está acontecendo. Concorda com isso? Dá para entender isso? Muitas pessoas, muitos curiosos, e a multidão sempre acompanhava Jesus. Nós lemos isso na Escritura, mas Jesus chama os seus, discípulos para perto e diz: bem-aventurado são vocês. Mas toda a multidão está ouvindo e assustada com aquilo. E talvez eles pensem, venha à sua mente, claro, nesse momento assustado, mas, e lembra, mas as bem-aventuranças não eram para todo o povo de Israel? Essas bênçãos que esse mestre está dizendo não eram para todos nós? Por que agora nós estamos entendendo que apenas para esse grupo? Porque ainda não entenderam que os que amam a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua força, esses são os bem-aventurados. Esses são os discípulos verdadeiros de Jesus. Esses são os bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Felicidade plena alcançada pelos discípulos de Cristo. Felicidade plena, completa. Ou seja, não há necessidade de outra coisa me fazer feliz. Eu já sou feliz porque eu tenho Cristo. Amém? Amém. Você é feliz porque tem Cristo? Amém. Agora, o que Jesus diz a respeito dos discípulos? O que ele fala nesse sermão? Ele diz: deles é o reino dos céus. O consolo virá sobre esses. A terra será dada a esses como herança. A sua fome e sede de justiça será saciada. Eles encontrarão misericórdia. Eles verão a Deus. Eles serão chamados filhos de Deus. E a multidão está ouvindo isso. Toda a multidão está ouvindo essas expressões. Jesus falando sobre os verdadeiros discípulos. Mas eles estão ouvindo a palavra. Eles estão ouvindo o evangelho do reino. Eles estão ouvindo as verdades da palavra de Deus. Cabe a cada um entender, mas também receber e tomar a sua atitude de acordo com o que está recebendo. Sim, eu creio, eu aceito, eu recebo. Essa mensagem veio ao meu coração. Então ele passa a ser esse discípulo que recebe o céu, que recebe misericórdia, que é consolado, que vê a Deus, que é chamado filho de Deus. Porque disseram sim quando Jesus os chamou. E eles então, atenção por favor, eles então reconheceram que são pobres de espírito. Pobre de espírito, aquele que se humilha, um espírito dependente de Cristo, claro, dependente de Deus, claro, e eles reconhecem que precisam de Deus,
que não podem caminhar sozinhos ou simplesmente pela lei, mas agora precisam de algo que vem mover os seus corações dentro das suas vidas, mover dentro, não só por fora, mas por dentro. Ele agora reconhece que tem esse coração, esse espírito humilhado, porque não tem a vida, esse espírito morto que precisa ressuscitar, que precisa da vida. Ele reconhece isso, o discípulo reconhece isso. Por quê? Eles disseram sim para Jesus e então se tornaram discípulos de Jesus, porque eles choram. Por que eles choram? Porque a renúncia passa a ser algo natural na sua vida. Porque agora, esse cristão, esse discípulo verdadeiro de Jesus, não dança mais conforme a música do mundo. Amém, irmãos? Amém. Por isso eles choram, porque tem que renunciar, tem que falar não para o pecado, tem que dizer não para essa bandeja do diabo que vem todo dia na nossa frente, para a gente tocar nas coisas mundanas e se afastar das coisas de Deus e se perder. Esse discípulo, esse bem-aventurado, ele chora, mas ele será consolado. Aleluia. Não estou dizendo será consolado no último dia, ele é consolado hoje e agora, porque ele tem a felicidade plena. Glória a Deus. Você tem, irmão? Amém. Se não tivermos essa felicidade plena, se não temos essa satisfação em Cristo, precisamos rever o nosso cristianismo, rever a nossa vida com Deus. Se a gente não tem a alegria de servir a Deus, precisamos rever a nossa vida com Deus, o nosso cristianismo. Precisamos rever. Se não temos a alegria de estar com os irmãos, estar numa casa como essa, estar presencial, se não temos essa alegria, precisamos rever a nossa condição de discípulo. Precisamos rever essas coisas. Eu digo, se não tiver alegria, eu salvo as pessoas que não podem estar. Por favor, irmãos. Vocês entenderam, né? Amém? Porque choram. Porque não cabem mais nesse mundo e têm saudades da casa do Pai. Todo aquele que nasceu de novo, nasceu não da carne e de sangue, nem da vontade do homem, mas ele nasceu do Espírito. Agora ele é um cidadão, diga, do céu. Ele é um cidadão do céu, então ele tem saudade da casa do Pai, ele tem saudade do céu agora, como se ele viesse de lá, entende? Como se ele viesse de lá, agora tem saudade. Oh Senhor, vem logo, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem me buscar, vem buscar a sua igreja. Ele clama, esse discípulo, esse bem-aventurado, ele clama, chorando de saudade da casa do Pai. Porque esse bem-aventurado chora, porque o mundo pensa em poder, em glória, em fama e em um futuro. Mas o discípulo sabe muito bem qual é o fim desse mundo. E ele está próximo. Por isso ele chora, porque vê o mundo perecendo, o mundo sofrendo, as pessoas caídas, as pessoas oprimidas, as pessoas perdidas, as pessoas indo para o inferno. Por isso o bem-aventurado, o cristão, o discípulo chora pelas almas. Estão entendendo isso? Amém. Vocês ainda estão comigo? Amém. Meu Deus! Mas eles são consolados. Não amanhã, mas hoje. Amanhã também. Mas sempre. Por quê? Porque disseram sim para Jesus e passaram a ser, então, discípulos verdadeiros do Senhor. Disseram sim porque passaram a ser humildes. Humildes como crianças. Humildes porque são simples. E humildade não é uma fraqueza. Humilde porque ele não se vangloria por suas qualidades, pelo seu poder, pela sua fama. Humilde porque ele não se coloca acima dos outros, mas ele coloca abaixo dos outros. Humilde por mais que ele tenha suas qualidades, tenha poder, tenha fama, tenha certa autoridade, tenha condições, ele se coloca sempre como servo abaixo dos outros. Aleluia. Esse humilde sempre considera o outro melhor do que ele.
com toda a sinceridade no seu coração. Ele é como uma criança, sempre buscando aprender. Ele nunca sabe tudo. Conhece alguém que sabe tudo? Vou melhorar. Conhece alguém que acha que sabe tudo? Aí sim, eu conheço um monte. Mas esse, não adianta, esse humilde, ele pergunta as coisas, ele quer aprender com o outro, mesmo ele sabendo de muita coisa. Como você faz isso? Como é isso? Como é aquilo? Me ensina, me mostra como é. Mesmo que ele faça isso para valorizar o outro, para levantar o outro, ele é humilde. Ele tem fome e sede de justiça, porque ele busca sem cessar essa justiça, porque ele sabe que nesse mundo não há essa justiça. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Como a pastora falou aqui na terça-feira passada, foi isso, amor? Não há justiça nesse mundo, não há justiça no governo, não há justiça entre os homens. Então ele será saciado nessa justiça de Deus. Ele será saciado nessa justiça. Então ele espera por isso, ele clama por isso e será saciado. Você será saciado na justiça de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Lembre-se, não há justiça no mundo. A justiça pertence ao Senhor. Não que ele vai fazer justiça em prol da sua causa. Não caia no erro de orar e pedir: Senhor, faça justiça sobre aquele meu inimigo, sobre aquele que me ofendeu, sobre aquele que me aborreceu. Faça justiça porque eu estou sendo injustiçado. Não caia nesse erro. A justiça de Deus não vem por essa vida. Eles são misericordiosos. Esse que disse sim para Jesus, ele reconhece que precisa ser um misericordioso. E esse misericordioso deposita graça sobre aqueles que sofrem. Deposita graça sobre aqueles que sofrem. Porque a misericórdia é agir em favor daquele que está sofrendo. Não só pensar, não ter só um sentimento. Não só sentir dó de uma pessoa que está passando por uma situação, mas ele age. Por causa do sentimento, também ele age em favor, então ele derrama graça. Por que graça? Porque ele não espera nada em troca desse favor sobre essa pessoa. Estão entendendo, irmão? Amém. Derrame graça sobre a vida das pessoas. Ei, irmão, derrame graça sobre a vida das pessoas. Ei, irmã, derrame graça sobre a vida das pessoas. Não espere o troco, não espere. Dê com a mão e encolha a sua mão. Vou esperar em Deus? Com certeza espere em Deus. Amém. Esperar em quem mais? Eu prefiro receber as riquezas do Senhor, tudo que Ele tem para me dar, do que as migalhas do homem. Você não? Amém. Eu prefiro receber de Deus. É claro que Deus usa pessoas também, é claro, mas aí vem de Deus, através dessa pessoa. Então derrame graça. Haja sobre essa vida, porque você é um misericordioso. Você é um misericordioso. São puros de coração. Esses são purificados pelo Senhor, sim, mas ele reconhece agora que precisa se purificar mais. Precisa se santificar mais, então. Esse que tem um coração puro, ele tem um coração perdoador. Ele não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda raiva. Não deixa a ira brotar no seu coração. Não deixa ele, essa ira, fazer o sol nascer. Ele resolve o perdão. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus. Esse que ama a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, de toda a sua força, com toda a sua mente. Esse. E por fim, eles são pacificadores. Atenção. Os pacificadores, eles são facilitadores, não complicadores. Os pacificadores, eles separam a briga, não jogam lenha na fogueira. Os pacificadores
Quando alguém vem com uma atitude, uma palavra ríspida, uma ação ruim contra ele, uma palavra rude contra ele, ele responde com uma palavra mansa. E claro que eu vou aproveitar e dizer que esse é o homem e a mulher que tem sabedoria. Porque a resposta branda apaga o furor. Então precisamos ser esses pacificadores. Eu queria que você, então, para eu passar para o próximo ponto, dissesse isso, declarasse com os seus olhos fechados. Por favor, feche os seus olhos e diga assim: eu sou pobre de espírito. Eu sou pobre de espírito. Eu choro, mas serei consolado. Sou humilde de coração. Tenho fome e sede de justiça. Eu sou misericordioso. Sou puro de coração. E sou um pacificador. Você recebe isso, irmão? Amém. Você recebe isso mesmo, irmão? Amém. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. E você diz isso, não de boca para fora, você está profetizando sobre a sua própria vida. E nós já falamos muito sobre palavra profética aqui neste lugar. Vocês lembram? Profetiza a bênção, profetiza a cura, profetiza a ressurreição, profetiza sobre você, profetiza sobre os seus, profetiza no seu trabalho, profetiza na sua casa, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, profetiza sobre os seus filhos, profetiza a vida sobre isso tudo. Amém, irmãos? Amém. Se você quiser ser abençoado, se você quiser que Deus faça, se você quiser alguma coisa boa na sua vida, começa a profetizar. E eu quero dizer também que ao contrário de murmurar, você faz isso. Ao contrário de reclamar da vida, reclamar das situações difíceis, reclamar do marido, da esposa, dos filhos, do trabalho, ao invés de reclamar, profetiza a vida, a bênção. Glória a Deus. Porque como eu tenho ouvido muitos homens de Deus, pregadores por aí, você pode perder aquilo que você está reclamando. Já ouviu isso por aí? Ninguém ouviu ainda? Reclama da sua esposa, imagina você sem ela. Reclama do seu marido, imagina você sem ele. Está reclamando do seu trabalho? Deus pode tirar o seu trabalho. Já que está tão ruim, eu vou tirar. Reclama da sua empresa, está difícil, está complicado. Mas profetiza a vida, profetiza o milagre, profetiza a bênção do Senhor, profetiza, porque vai romper, você vai vencer, você vai conquistar para a glória de Deus. Agora, você acha que vai melhorar reclamando, irmão? Vai melhorar alguma coisa? Você vai conseguir vencer alguma coisa reclamando, murmurando? Não. Você acredita mesmo nisso? Não. Eu vou fazer o que a Bíblia manda fazer. Eu vou de acordo com a palavra de Deus. Eu vou profetizar a vida sobre o meu casamento. Vou profetizar a bênção sobre o meu matrimônio. Filho, sobre a minha casa. Eu não vou fechar os olhos para negar que está acontecendo alguma coisa. Não, mas eu vou declarar a bênção do Senhor sobre os meus. Diga, eu vou declarar. Eu vou profetizar a bênção do Senhor sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, sobre os meus vizinhos, sobre meus vizinhos, sobre o meu bairro, sobre essa cidade. Então diga assim: eu abençoo essa cidade em nome de Jesus. Eu abençoo os vizinhos em nome de Jesus. Eu abençoo o meu trabalho em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. E aqueles que são casados, eu abençoo o meu casamento em nome de Jesus. E aqueles que têm filhos, eu abençoo os meus filhos em nome de Jesus. Aleluia! 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 Glória a Deus. Irmãos, me perdoe porque
2 semanas resfriado e agora sinusite. Ajuda aí. Eu abençoo a minha saúde em nome de Jesus. Você abençoa a minha vida, irmão. Abençoa. Diga assim, receba a cura. Pastor Ricardo. Amém. Eu recebo. Em nome de Jesus, irmão. É aquilo que a gente faz aqui. Faz em casa, faz aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Eu recebo a oração dos meus irmãos, dos meus discípulos. Aleluia. Segundo, primeiro, lembrando, a base de tudo é o mandamento. O primeiro mandamento, e claro, Jesus disse que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, não é isso? Que a Bíblia diz? O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Então, os dois andam juntos. Os dois andam juntos. A base é o amor a Deus. Aquele amor que eu falei para você. Aquele amor que só Deus pode ocupar no seu coração. E o segundo é amar o próximo. Mas, irmãos, quem é o próximo? Quem é o próximo? Você vai entender quem é o próximo. Não há necessidade de dizer a alguém para amar o seu amigo, já que isso não vai causar nenhuma transformação e não haverá nenhuma diferença, visto que naturalmente nós amamos os nossos amigos. Então, eu digo para amarmos. Eu digo não, né? A palavra de Deus diz. Então, não faz sentido e não podemos dizer a alguém para amar nosso amigo, mas o grande desafio é amar o inimigo. Onde está isso? Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, vamos ler? Mateus capítulo 5, 43 a 48. O grande desafio é amar o inimigo. Porque naturalmente nós amamos nossa esposa, nosso esposo, nossos amigos, queridos, filhos. Nós amamos as pessoas que nos querem bem. Nós amamos as pessoas que estão próximas, que nos fazem bem, que nós gostamos de estar perto. Não é verdade? Mas Mateus 5, 43 a 40 diz o seguinte, ao 48 diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Para quê? Para quê? Amar o inimigo para quê? Amar o inimigo para quê? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amem a Deus. Amem a Deus de todo o seu coração. E ame o seu próximo como a ti mesmo. E nós falamos muito a respeito de amar como a nós mesmos. Você se ama? Você se ama mesmo? Mas aqui o Senhor se aprofunda um pouco mais. Vai mais fundo. E deixa as coisas um pouco mais sérias. Mas digo, aquele que é o bem-aventurado, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, não é uma coisa difícil. Não é uma coisa, impossível de fazer. Difícil é, impossível não é. E no final aqui, eu repeti no meio que nós precisamos amar nossos inimigos para sermos filhos do nosso Pai que está no céu. Porque o filho faz o que o pai faz. E no final, vocês precisam ser perfeitos. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Então, o seguinte: a perfeição consiste em completar o que está incompleto. Portanto,
amar o que ainda não é amado. Vou repetir para você que não prestou atenção nessa frase. A perfeição consiste em completar o que está incompleto. Portanto, amar aquilo que ainda não foi amado. Seu inimigo. E os discípulos sabiam muito bem quem eram os seus inimigos, porque eles constantemente se deparavam com eles. Os seus inimigos estavam no meio dos seus próprios irmãos, e os seus inimigos estavam no meio do Império Romano, entre os soldados, logo o Império, mas também entre os romanos, cidadãos. Os inimigos dos discípulos estavam por toda parte, e talvez quase sempre, e nós lemos na Escritura, que quando Jesus parava com seus discípulos e começava a ministrar a palavra, começava a pregar a sua mensagem, a mensagem do reino, e a ensiná-los, vinha a multidão, mas vinha também aqueles que acusavam os seus discípulos, mestres da lei, claro, escribas, fariseus, os sacerdotes daquela época. Sim, eles acusavam. Por isso eu disse, os seus próprios irmãos, os odiava. E vinham os romanos: vocês não podem pregar a palavra, vocês não podem pregar esse Jesus. Os romanos têm os seus próprios deuses, vocês precisam adorar os outros deuses também, não só esse. Então o ódio vinha de todas as partes, os inimigos brotavam do chão e vinham contra eles em todo o tempo. Então os discípulos sabiam muito bem como era enfrentar inimigos e sabiam muito bem quem eram os seus inimigos. E esses inimigos os amaldiçoava por serem declarados traidores da lei de Moisés, porque achavam isso, estavam traindo o seu próprio povo. E por deixarem eles e seguirem só o caminho de Jesus. E assim os discípulos caminhavam e viviam. E agora Jesus vem com essa palavra, vem com esse ensino, vem com essa ordem: sejam perfeitos como é o Pai de vocês. Vocês ouviram o que foi dito por aí? Vocês ouviram o que foi dito na palavra, na lei? Vocês ouviram o que os antigos falaram? Odeiem os seus inimigos? Eu digo o seguinte: amem os seus inimigos e orem por eles. Será que dá para ouvir mais amém aqui nessa igreja? Amém. Irmãos, preste atenção: o amor não deve perguntar se é compreendido ou correspondido, mas procurar quem carece dele. Quem mais necessita do amor, quem mais necessita do amor, senão aquele que vive no ódio? Aquele que precisa de amor. Eu preciso amar. Aquele que não é amado, aquele que não é amado. E na verdade os discípulos estavam nessa condição antes de encontrarem com Jesus. Os discípulos de Jesus, eles estavam no meio da multidão antes de Jesus. Antes de Jesus, esses discípulos eram inimigo. Antes de Jesus. Então agora os discípulos precisam olhar para esses inimigos como amigos futuros e discípulos que vão se tornar depois de se encontrarem com Jesus. Assim como aconteceu na vida deles, assim como aconteceu a transformação na vida deles, eles precisam também enxergar essa transformação na vida dos seus inimigos. Mas para esse discípulo, para esse que é bem-aventurado, para esse que ama a Deus de todo o coração e ama o seu próximo como a si mesmo, ele não pode olhar para outra pessoa como inimigo, mas como um futuro discípulo. Por mais que ele te enxergue como tal, como esse inimigo seu. Mas você não, porque você já sofreu a transformação, você já mudou de vida, você já tem Cristo Jesus. Você já foi salvo por Cristo, já foi regenerado.
Mas diga assim, a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus tem que ser pregada. Diga assim, eu preciso ouvir a verdade. Então eu vou falar a verdade para vocês. Mais, pastor? Mais. Quem está falando aqui é o homem? Quem está falando aqui é o Ricardo? São pessoas? Não. Cristo está nos ensinando. Cristo está, Ele colocando os mandamentos. Ele está aperfeiçoando o que era imperfeito antes dele. Assim como, entre parênteses, ele diz, a lei diz, se você se relacionar com outra mulher que não seja sua esposa, isso caracteriza adultério. Mas eu digo o seguinte, vou melhorar esse negócio. Se você olhar com a intenção de se relacionar com ela, você já cometeu adultério. No seu coração, se aconteceu no seu coração, o seu íntimo está consumado. Então o Senhor veio aperfeiçoar as coisas, veio aperfeiçoar o que estava imperfeito, como diz mesmo a Escritura. Ele veio mesmo para fazer isso, para consumar a lei. E é isso é consumar a lei. Não só uma interpretação, mas ele veio para fazer isso, exatamente isso, aperfeiçoar o que era imperfeito. Então digo a vocês o que diz o Senhor Jesus: amem os seus inimigos e orem por eles, porque eles realmente carecem do seu amor. Vamos ser perfeitos então, segundo o Senhor nos ordena. Vamos colocar amor onde não tem amor. Vamos completar o que está incompleto. Amém, irmãos? Vamos amar, vamos orar. Vamos pedir misericórdias por eles. Vamos derramar graças sobre a vida deles. Vamos perdoá-los do nosso coração. Digo de novo, aconteceu no coração, está consumado. Então faça isso no seu coração hoje, agora. Ei, irmãos, atenção, hoje, agora, perdoe em nome de Jesus. Para quê? Nós lemos, para quê? Para que vocês sejam filhos do seu Pai que está nos céus. Amém. Posso ouvir amém? Amém. O segredo do crescimento do discípulo é amar, ver o outro como irmão e um futuro discípulo, repetindo o que eu acabei de falar. E, dito isso, trago a lembrança a palavra do bom samaritano. A parábola do bom samaritano não fala de obras sociais, fala de redenção, transformação de vida e discipulado. Por quê? Os dois irmãos passam de lado daquele homem que está ensanguentado, abatido, ferido ao pé da estrada. Os dois irmãos, o sacerdote e o levita, seus dois irmãos, passam de lado. Homens da sua casa, da sua família, do seu povo, passa de lado e não ajuda. E o homem de fora vem, o homem de fora da comunidade, o homem de fora do seu povo, vem e tem compaixão e misericórdia esse de fora, presta atenção, esse de fora vem e ajuda essa pessoa. Esse de fora é um excluído da comunidade. Esse que veio de fora, ele é rejeitado pelos irmãos. Ele é rejeitado por esse que está caído, ensanguentado. É o seu, diga, inimigo. É o seu inimigo que o ajuda. E ele cuida do inimigo ferido. Coloca óleo e vinho. E óleo representa, na Bíblia, uma das coisas. Óleo representa a cura e vinho representa a vida. Leva para a hospedaria. Dá poder e autorização ao hospedeiro e diz para esse homem, o homem da hospedaria: cuida dele que eu vou voltar. Vou voltar aqui. Os dois irmãos da sua comunidade, os dois irmãos não ajudam, mas vem o homem de fora, vem alguém de fora, e Jesus está falando de quem? Dele mesmo.
Veio de fora que foi rejeitado pelo seu povo. Veio de fora que não foi aceito. Veio de fora que foi odiado. Veio de fora que foi massacrado pelos seus. Se tornou inimigo então do seu próprio povo, esse de fora, o próprio Cristo, excluído e rejeitado da comunidade. Cuida do inimigo, aquele que até então era seu inimigo. Ele cuida dele, porque Jesus veio enquanto nós éramos pecadores. Nós éramos, diga, inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. E ainda mortos nos nossos pecados, Efésios capítulo 2 está dizendo isso, ele morreu por nós. Usou compaixão. Então agora ele leva para uma hospedaria. O que é hospedaria? Diga igreja. Diga igreja. Igreja. Mais forte, irmão. Igreja. Hospedaria, igreja. Dá poder e autorização para os hospedeiros. Quem são os hospedeiros? Olha para o seu irmão aí, ó. Olha os hospedeiros aí, ó. Olha os hospedeiros aí, ó. Olha eles aí, ó. Meu Deus. E vocês? E Deus te dá, Jesus te dá a autorização para cuidar desses que Ele trouxe para a sua casa e disse assim, cuida deles porque um dia eu vou voltar. Aleluia! Eu voltarei e vou levar vocês todos para morar junto comigo e o Pai Celestial. Vamos ouvir glória a Deus nesse lugar, meu irmão? Aleluia! Interessante que a misericórdia humana, ela vem depois de uma causa, depois de uma situação, depois de ver alguém abatido. Mas a misericórdia de Deus vem antecipadamente. Ele morreu antes por nós. Morreu antes da gente pecar. Nos perdoou antes da gente pedir perdão. Aleluia, glória a Deus. Jesus morreu quando ainda éramos pecadores e seus inimigos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29, diz assim, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! É assim que Deus faz. Quer crescer? Diminua. Quer crescer? Se humilhe. Quer crescer na presença de Deus? Quer crescer como discípulo? Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E também ame quem? Não, ame quem? Ame quem? Seu inimigo. Para quê? Para que vocês sejam filhos do Pai que está nos céus. Irmãos, o discípulo de Jesus cresce porque ele se diminui, porque ele se humilha, porque ele serve, porque ele abre mão, porque reconhece as suas falhas. Ele pede perdão, ele perdoa o irmão, ele perdoa o inimigo, ele se compadece, ele exerce misericórdia, ele suporta em amor as pessoas.